Boa noite, meu nome é Samuel Fazendeiro, sou professor do curso de Psicologia da FANS. Esse vídeo é para os alunos do 5º e 7º período da disciplina Seminários em Psicologia. Bem, hoje a gente vai começar falando um pouco, continuar falando um pouco da metodologia científica, mas a gente vai falar da metodologia do trabalho acadêmico como um todo. Para isso a gente está iniciando o estudo de um livro, o livro Metodologia do Trabalho Científico, Métodos e Técnicas em Pesquisa para o Trabalho Acadêmico, do Kleber Cristiano Prodanov e do Hernani César de Freitas. Esse livro ele foi disponibilizado virtualmente para os alunos, e a gente vai estar trabalhando ao longo aí o conteúdo desse livro. Hoje eu vou estar indo mais ou menos até a página 15 e 16, vou estar falando da introdução do livro e da questão da pesquisa. Bom, a ciência ela sempre vai buscar uma padronização, A ideia é uma padronização de algo, ou seja, quando eu vou produzir algo, eu tenho que produzir de uma maneira padronizada, para que as pessoas possam entender como que é feita essa produção, como que ela vai se desenvolver. Então, assim, eu vou pensar em falar em algumas etapas aqui nesse livro. Ele vai falar do projeto, ele vai falar da pesquisa, vai passar do artigo, do ensaio, da resenha crítica e do relatório técnico-científico. Todos esses tipos são tipos de publicações científicas, publicações que vão demonstrar uma metodologia para serem feitas. E a gente vai estar aprendendo ao longo aí da disciplina, ao longo da graduação, a estar fazendo esse tipo de trabalho. Bom, isso vai perpassar pelas normas da BNT, mas nessa disciplina especificamente não vai ser o foco principal as normas. Eu vou estar focando muito mais nas questões conteudistas do que nas questões de formatação, e aí a gente vai estar desenvolvendo isso ao longo aí das nossas conversas, como a gente já tem feito ao longo dos outros vídeos. Bom, metodologia do grego, ela vem meta, que é ao longo, odos, caminho, e logos, discurso ou estudo. Então a gente vai pensar num caminho, um caminho longo de estudo, um caminho longo de discurso. Estudar, compreender, avaliar, ver os métodos disponíveis, os vários métodos disponíveis, escolher um deles para a realização de uma pesquisa acadêmica. Essa escolha vai ser fundamental, e vai ser necessário a aplicação de procedimentos e técnicas para que isso se concretize, não é verdade? Ou seja, é necessário eu ter um processo todo já pensado que eu vou estar desenvolvendo para poder fazer a minha pesquisa, escrever meu ensaio, escrever o meu artigo, terminar meu TCC. Vai ter uma metodologia específica, vai ser todo um processo, todo um caminho para chegar até esse objetivo final. A ciência, ela vem do latim, a palavra, que vem de scientia, que é aprender, conhecer. Ela deve ser verificável. A ideia é que você consiga verificar a hipótese que você coloca como uma hipótese científica, ou que você teste isso de alguma forma. Então a ideia dessa ciência é um tipo de verificação de algo. Bem, se ela é verificável, ela não vai estar presente no senso comum. Então a ciência não é, nunca foi, nunca vai ser senso comum. A ciência ela não vai ser sabedoria ou bom senso, Ela não tem como ser isso, ela tem que ser verificável, ela tem que ser testável, ela tem que ser confirmável a partir de uma metodologia adequada. Ela não vai ser uma ideologia, ela não vai estar vinculada com aspectos políticos, ela não vai estar vinculada com outros aspectos que não seja a resolução daquela questão, e ela não vai ser um paradigma específico. Ela vai ter várias fontes que a gente pode analisar e determinar até chegar a um ponto do que realmente é a ciência e de como que ela vai atuar. Esse livro ele é muito interessante porque ele vai falar dessas questões todas, do que é ciência, do que é conhecimento, e ele vai fazer esse paralelo, diferenciando o que as pessoas tratam como senso comum, o que as pessoas tratam como sabedoria, para o que é ciência. A ciência necessariamente ela vai buscar verificar essas hipóteses. Quando eu estou construindo um projeto de pesquisa, por exemplo, eu tenho um problema ali para ser resolvido. Eu tenho uma questão que vai me chamar a atenção, e nessa questão eu vou poder desenvolver ela.
Para isso eu já tenho uma hipótese formulada, eu acredito que a resolução vai se dar de tal forma. Só que a minha pesquisa, ela não necessariamente é para comprovar essa hipótese, ao contrário, ela vai comprovar ou mesmo refutar. E ela vai ser tão válida comprovando como a mesma validade vai ter para refutar essa hipótese. A hipótese vai ser assim, é algo que eu penso que pode acontecer. Mas a pesquisa e a ciência, a ideia, né, da ciência é justamente verificar isso. E a pesquisa que torna isso possível. Mas ela torna isso possível através de quê? Através de uma metodologia específica e adequada. Essa metodologia ela vai ter vários passos para ela se colocar. E o cientista ele vai seguir esses passos, né? Ele vai seguir esses passos de uma maneira muito específica para poder chegar a uma conclusão em relação àquela pergunta, né? Ele vai responder aquela pergunta de alguma forma, seja confirmando, seja refutando a hipótese. Essa confirmação ou esse refutamento de uma hipótese, ele vai partir, né, de toda uma produção de conhecimento através de um viés metodológico que vai estar sendo chamado aí do fazer ciência. Então, quando a gente está fazendo ciência, quando a gente está escrevendo um ensaio, uma pesquisa, um artigo, um TCC, uma tese, o que for, a gente está dentro de uma metodologia específica, a gente está escolhendo uma metodologia dentre vários métodos possíveis e viáveis, mas esses métodos vão ter algo em comum, que é o quê? Eles estão dentro da ciência, eles estão necessariamente buscando verificar algo. E essa verificação ela é feita através de uma sistematização. Essa sistematização ela vai envolver vários processos e várias formas disso ser feito. Então tem várias metodologias diferentes que eu posso estar empregando na minha pesquisa, porém essas metodologias elas são muito claras e elas têm um comprometimento ali. Ela não é feita ao acaso, ela não é feita da cabeça do pesquisador, assim, sem um crivo, né? Essa metodologia ela vai seguir determinados caminhos para poder verificar aquela hipótese, confirmando ou refutando a partir do trabalho científico. Bom, essa é a introdução do livro. O livro ele é muito bacana. Eu disponibilizei ele integralmente para vocês. Essa introdução ela foi até mais ou menos que eu falei, ela passou da introdução, né? Foi até mais ou menos a página 15, 16, no qual ele já fala um pouco aí da metodologia, do que é ciência, e depois a gente vai estar dando continuidade ao longo aí dos próximos vídeos para a gente poder entender um pouco mais do que é a pesquisa, né, a pesquisa acadêmica, tá bom? Bem, agradeço a todos, né, pela atenção, fico à disposição para questionamentos, dúvidas, comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.